Eu sou Richard Mansky e bem-vindo à minha demonstração de capacidade técnica para desenvolvimento de sistemas. Embora eu tenha experiências também com ASP.NET, MVC, SQL Server e outras tecnologias, esse vídeo é focado no meu stack atual baseado em Blazor, Mood Blazor e Supabase. Provavelmente você chegou aqui pelo meu link no meu currículo e já agradeço pelo seu interesse e tempo dispensado. Agora, se você encontrou esse vídeo e for um desenvolvedor C# focado em back-end e se desanima em fazer front-end já pensando em centralizar divs ou CSS em geral, você pode se animar assistindo. Bom, esse é um aplicativo final com- que utiliza desenvolvido em Blazor, né, com o Mood Blazor. Esse aplicativo eu desenvolvi para uma empresa da região, né, e obviamente como ele é feito em Blazor, ele não tem absolutamente nenhum código escrito em JavaScript, né? Ele é 100% C Sharp. E aqui, apenas para dar uma visão geral do resultado final de uma aplicação desenvolvida com esse stack que eu utilizo, né? Menu lateral, cartões, botõezinhos do canto superior direito ali. Essa aplicação aqui ela tem já um controle de permissão que é baseado no Whole Legal Security no Postgres, né? Aqui a gente tem as gavetinhas para exibição de formulários ou outras informações. Esse aqui temos um data grid. Aqui esse cliente aqui tinha uma particularidade que ele precisa os itens da produção deles, né? Porque esse sistema é um controle de produção, né? Então é necessário, o controle de produção deles é baseado num desenho, né? E essas informações aqui eles ajustam conforme o acabamento utilizado o desenho obedece uma certa simbologia, né? Isso aqui é utilizado lá para na hora de imprimir para a ordem de produção, ele sai um resultado como esse aqui, ó, onde tudo tem, né, todos os itens são exibidos através de um desenho. Isso aí é fundamental lá para eles. E além disso também as etiquetas aqui, né? No caso foi gerado um PDF para forçar as dimensões. Isso aqui também foi uma outra necessidade deles lá, porque isso era tudo controlado em planilhas do Excel. E realmente isso deu um ganho muito grande lá para eles, né? Tem um outro desenho aqui que é interessante também. Esses desenhos são todos feitos por mim também. É uma skill que eu tenho com um desenho vetorial, não é uma soft skill, né? Não sou um designer, mas eu sei usar, né? É o que eu fiz aqui nesse caso. A gente tem uns desenhos aqui que é um pouquinho mais elaborado aqui. Que eu não peguei, tinha que pegar um desenho que esteja acabado aqui. Um desenho como esse aqui, ó, das bocas de churrasqueira, né? Então, isso aqui é só para ter uma ideia aqui, ó, dos formulários, tal, né, das caixinhas de seleção. Isso aqui já é um aplicativo meu finalizado. Bom, para falar de Blazor, eu sou um pouco suspeito, né? Porque é uma tecnologia que eu admiro, assim, gosto bastante. E eu acredito que muitos desenvolvedores .NET aguardaram por isso por muitos anos, né? Que é a possibilidade de você desenvolver um front-end web 100% em C Sharp, né? Eu estou com a minha ideia aberta aqui, e isso aqui na verdade é um outro projeto que eu tenho que ainda está em uma versão bem alfa, assim, né? Então você não deve reparar aqui nas telas, porque elas estão ainda em desenvolvimento, né? Então é um trabalho em progresso, né? E eu vou usar esse projeto aqui porque ele tem uma estrutura de esquema de banco de dados um pouco mais atualizada para me falar sobre Supabase depois.
mas é um aplicativo que ele é feito, é um pequeno gestor de projetos que eu, na verdade, até já estou usando para fazer cálculo de horas trabalhadas, né, baseado no valor do honorário. E vai ser tanto para telas grandes como pequenas, mas dando prioridade para telas pequenas, né, smartphones, né? Então, esse aqui eu tenho um exemplo já da aplicação rodando com algumas coisinhas, tarefas, aí eu adiciono a tarefa, eu posso colocar aqui, implementar novo formulário de etiquetas, etc. E vou calculando o tempo aqui, ele vai calculando o valor da minha hora, né? Já com botões pequenos para telas pequenas, né? Então eu vou usar esse pequeno projeto aqui como que eu chamo de task como exemplo para falar um pouquinho sobre Blazor, Moody Blazor e Supabase, né? O Blazor tem uma coisa interessante que é justamente isso, né? De você não usar JavaScript nele, mas você pode interoperabilizar isso, né? Você pode chamar funções JavaScript se necessário, né? E então eu estou até com um arquivo aberto aqui, então é assim, né? Você tem uma seção que seria, vamos dizer assim, código HTML, né? A parte visual aqui, né? Aqui eu não estou usando code behind, ah, e a gente tem aqui embaixo o código da página, né? Com alguns eventos aqui, quando clica no botão adicionar, refresh ali para busca de dados, né? Então pode ver que não tem nada de JavaScript aqui, né? Aqui tem já uma chamada para a API do Supabase, que eu vou mostrar depois. E, e o que é interessante também é que, embora o Blazor WebAssembly ele não seja ele não roda assíncrono, ele é síncrono, né? O WebAssembly ele roda síncrono no navegador, né? Mas eu posso fazer as chamadas assíncronas do .NET sem nenhum problema. E pelo fato de ser síncrono, né, eu não tenho que me preocupar com o main thread para atualização da interface, né? O que é bem comum em projetos WPF, até o .NET MAUI também é a mesma coisa. Eu tenho que, né, ter sempre aquela preocupação de chamar o begin main thread para atualizar alguma coisa na tela. Então já se ganha em simplicidade aqui, né, no desenvolvimento da aplicação. Outra coisa que eu acho muito legal é o data binding, né, que é extremamente simples, né? Se você pegar um projeto WPF com o .NET MAUI, geralmente .NET MAUI você acaba adotando MVVM pattern para poder simplificar um pouco essa coisa do data binding também, né? Mas no Blazor não, é muito simples assim. Não vou entrar em detalhes aqui porque não é a finalidade desse vídeo, né? E eu acho que para falar de Blazor, eu acho que seria isso, né? Não tem muito mais o que acrescentar, né? Lembrando que isso aqui é um projeto Blazor WebAssembly Standalone, né? Então você pode reparar aqui, se for possível ver no vídeo ali, eu tenho só a parte client dele, né? Geralmente um projeto, né, Blazor, você começa ele com um client e um server, né? Aqui a gente tem só o client. E justamente porque o Supabase vai ser o nosso lado servidor, né? A gente vai chamar as APIs do Supabase, né? Então, acho que Blazor, eu acho que o que eu poderia falar é isso, né? É justamente essa facilidade assim de eu não, apesar de a gente ter hoje meio que consagrado ou frameworks JavaScript como né, React, né, praticamente dominado por esse tipo de tecnologia, ou Flutter também, né? Agora, se você é um desenvolvedor .NET e você talvez estava um pouco frustrado né, em ter que aprender essas outras tecnologias para poder criar um front-end, às vezes você só queria fazer uma aplicação simples para poder, né? E então isso tudo você resolve com Blazor. Bom, falando agora de Moody Blazor, eu não teria como hoje, atualmente anda junto, assim, né? Os meus projetos Blazor acabam tendo a biblioteca, né? Moody Blazor
também, né? Que nada mais é do que uma biblioteca de componentes, né? E isso facilita demais o desenvolvimento, assim. Eu costumo dizer que Blazor elimina o JavaScript e o Moody Blazor elimina o CSS, né? Porque isso, obviamente, falando de aplicações mais voltadas para o ambiente corporativo, né? Eu entendo que talvez um aplicativo mais de uso massivo ou popular, né, para uso pessoal, aí sim eu acredito que um apelo visual maior seja necessário. Mas em ambiente corporativo, eu acho que o Moody Blazor oferece bastante assim e acelera demais o desenvolvimento ou até mesmo de um protótipo, se for o caso, né? Então não tem muito o que falar dele, assim, porque basicamente é uma coleção de componentes, né? E na página deles aqui, ó, tem uma série de os cards que eu uso bastante. Vamos ver aqui os botões. Então ele tem todos os tipos com exemplos. O que mais teria aqui? O data grid aqui, ó, que é bastante usado também. Tudo com exemplos. A dialog também usa bastante. Eu comecei a usar bastante o drawer, né, que são as gavetas, né, para a gente abrir aqui do ladinho, né. Eu costumo usar isso para formulários pequenos, né, que às vezes para não ter que abrir uma página inteira só para digitar dois campos, então um drawer atende bem essa necessidade. Então, Moody Blazor é isso, né? Toda essa parte visual, quando a gente, né, a gente quer um resultado visual bom, sem precisar de um conhecimento grande de CSS, por exemplo, né? Inclusive aqui no meu código aqui, até nessa telinha aqui de tarefa, uma página aqui que é o detalhe da tarefa que eu tenho aqui. Se a gente vê aqui o que tem de CSS aqui, eu tenho no Moody Grid aqui, eu tenho um CSS aqui que na verdade o MT4 é só para ajustar a margem no topo, né? Boa parte das minhas aplicações se limitam mesmo em ajustes de margem, padding, não mais que isso, assim. Então, ou seja, eu quase não escrevo JavaScript e muito pouco CSS também, né? A implantação dele no projeto é bastante simples, a página aqui ela explica bem como iniciar, né? Pode ser através de um template ou simplesmente fazer um ajuste manual ali para para implantar ele no projeto existente, né? Aqui é o nosso WebAssembly Standalone aqui. E eu acho que é isso, né? Eu esqueci também de falar, eu acho que estaria mais na parte do Blazor, né? Nada impede a gente usar aqui um arquivo de manifesto aqui, né? Para a gente, quando a aplicação rodar, a gente poder instalá-la no computador, né? E deixá-la mais com uma aparência de aplicação desktop, né? Que também é uma possibilidade, né? Embora eu tenha aqui os arquivinhos de Service Worker, eu não utilizo eles assim, tá? Eu tive alguns problemas. Geralmente o arquivo de manifesto é suficiente para que o botãozinho para instalar aplicativo seja aberto, né? Service Worker, até onde eu conheço, é mais voltado para uso offline, né? Mas eu tive alguns problemas dele com quando acessado via Cloudflare, né? Então eu tenho evitado assim, né? Eu uso o manifesto, mas não carrego o service worker dele, né? Então o Moody Blazor, não acho que não tenho muito mais a acrescentar, né? São componentes de tela que eu utilizo, né? Sobre o Supabase, aí teria bem mais coisa para falar, né? Teria que ter quase um vídeo separado para isso. Mas resumidamente, o Supabase ele é uma plataforma baseada no banco de dados Postgre. E só que ele incorpora algumas extensões e serviços adicionais que torna ele bem interessante, né? Porque a gente tem
além do acesso normal ao banco de dados da forma convencional, né? Digamos que eu já tenho uma API, eu queira acessar o Supabase, eu posso simplesmente colocar as credenciais lá e acessar ele diretamente. Mas o bacana dele é justamente esse serviço, a API que ele mesmo tem embutida, né? Um serviço REST para as operações de select, insert, update, delete via API, né? Além disso, ele já tem mecanismo de autenticação, armazenamento padrão S3 e o real-time, que inclusive comecei a usar num outro projeto meu de controle de frota, em que eu atualizava o mapa em tempo real, né, baseado na posição de GPS do veículo que rodava uma aplicação minha para Android, né? E obviamente o Supabase ele tem uma série de recursos aqui, editor de tabela, ah, um, um editor de query para você poder fazer consultas, toda a parte de gerenciamento, autenticação, etc, né? E ele é escalonável, né? O plano, nesse caso aqui é um projeto em desenvolvimento, eu estou usando o plano gratuito dele. Mas ele tem o que torna interessante, é que ele já tem uma biblioteca em C Sharp para usar essa API dele, né? E que torna tudo bem simples assim, né, para usar diretamente no meu front-end, né? Por isso que o meu projeto aqui na IDE ele não tem o projeto de server, né? Porque eu estou conectando os meus services aqui, eles estão acessando diretamente essa API aqui através do próprio cliente do Supabase, né? A gente tem um exemplozinho de código aqui, ó, né? O client do Supabase C Sharp, obviamente, ele abstrai já o HTTP client, né? Então ele já faz essas chamadas de API lá. Essas chamadas na API, obviamente, elas usam token, a gente chama token de acesso anônimo, né? Mas além disso, né, é necessário fazer autenticação, né? E a autenticação, ela atua no banco, né? Através do mecanismo de Row Level Security do Postgres, né? Por isso que toda a tabela criada, né? Ela tem que ter também um- ela tem que ter as definições de política de segurança, né? Então, a política bem simples é ativar o Row Level Security e definir a política mais simples que existe seria essa daqui, né? Que seria para todas as operações, aqui na tabela atividade, só para usuários autenticados. Aí o using, eu retorno um true para dizer, né, que passa direto sem bastando estar autenticado. Mas essas políticas elas podem ser bem mais complexas, né? Como essa aqui do projeto, né? Eu tenho uma para cada operação do banco. É. Então essa é a introdução ao Supabase. O meu fluxo de desenvolvimento consiste numa aplicação Blazor WebAssembly Standalone. Ah, uma vez que ela está criada na pasta do projeto, eu uso o comando supabase init para inicializar a pastinha Supabase. Faltou dizer, né, que o Supabase ele tem uma linha de comando que para desenvolvimento local, né? E essa linha de comando ela tem a única dependência do Docker Desktop para que ela provisione todos as imagens e os containers com os serviços necessários localmente, né, para desenvolvimento local. Uma vez que o comando supabase init tenha sido iniciado, ele vai criar uma pasta chamada supabase. Nessa pasta, em essência, ela tem um arquivo de configuração que define alguns parâmetros de porta e outras coisas. Normalmente, o padrão é suficiente para desenvolvimento.
única coisa que é acrescentada aqui é uma seção chamada db.migrations, onde eu defino a sequência em que ah, os arquivos de esquema são criados, né? Isso é importante na hora de criar os arquivos de migração, né? Através de um comando que cria um shadow database. Então, tendo esse arquivo, esse comando supabase init, já que já foi executado nesse projeto aqui, ah, é importante ter naquela pasta lá também uma pastinha chamada schemas, onde eu defino todos as definições do meu banco de dados, né? Eu adoto o princípio de database first, né? Em que eu modelo o banco primeiro, para depois então criar os arquivos de modelos, né? E os serviços. Então a pastinha esquemas, ela tem todos os componentes do banco separados, né? Com tabelas, triggers, tipos, views, né? Que são executados nessa sequência aqui. Eu tenho bastante uso de functions, né? No, no Postgres, né? E eu já expliquei também as políticas, né? Necessárias para se operar a plataforma Supabase. Bom, uma vez que, digamos, seja necessário fazer uma alteração no sistema meu, digamos, adicionar um campo em uma nova tabela ou algo assim, a primeira coisa que é feito logo após isso é executar o comando supabase dbdiff. Normalmente ele vai seguindo ainda de um parâmetro assim, ó, "-f", nome, ou geralmente coloca a versão que eu estou trabalhando, né? Esse comando, então, ele vai criar um Shadow Database que vai comparar com a versão atual que eu tenho rodando localmente, né? E com o comando "-f", ele vai gerar um arquivo de migração com essas diferenças, né? Isso fica na pastinha Migrations aqui. Eu tenho já um aqui que eu estava mexendo, né? E essa ferramenta da Supabase é bem interessante, que ela é bem inteligente, assim, com questões de tipo alteração de tipo de tabela, mas geralmente você não consegue fazer isso no Postgres, porque existem views que dependem daquele tipo, então ele já entende isso, faz o drop de views e faz a modificação do campo na tabela e recria as views, então ele tem até que é uma ferramenta bem elaborada, né? Então, dado esse Supabase dbdiff, eu posso rodar então um Supabase Migration Up e fazer a aplicação do meu arquivo de migração que ele criou no meu database local, né? E fazer a aplicação. Depois disso feito, vem um. Eu preciso então pegar toda essa estrutura de banco e ter os respectivos modelos, né? Das entidades do banco, né? Para isso, eu criei uma ferramenta chamada Supagen, que é o Supabase Generator, né? Onde eu passo como parâmetros o nome do meu namespace, o path com a pasta de saída e a string de conexão com o banco de dados, né? Assim sendo, eu uso a minha ferramenta Supagen. É, e ela vai então gerar essas classes aqui na minha pastinha Generated. Aqui eu tenho os models, né?
aqui para cada entidade do banco. Ele já cria automáticozinho. E tenho também os services aqui, que já tem as operações básicas de insert, update, delete, etc. Mas ele vai um pouquinho além também, porque eu tenho uma convenção aqui nos esquemas, quando eu crio uma função. Por exemplo, projeto create, esse aqui. Tem uma função do Postgres para criar um novo projeto, né? E como eu usei uma convenção que eu defini com dois caracteres underscore aqui, antes e depois da palavra projeto, a ferramenta já sabe que tem que haver uma chamada RPC para essa função dentro do serviço. Então, se eu for aqui no projeto, opa, não é aqui. Se eu for aqui em projeto, no arquivo que foi gerado aqui, né? Projeto service base, eu vou encontrar aqui um create async aqui, né? Ele pega o nome aqui atrás, né? Depois da definição da entidade que tem que ser criada, e cria então um método no serviço para chamar essa função do Postgres, né? Uma chamada RPC que é feita no Supabase, né? Então eu também crio automaticamente já chamadas para as minhas functions do banco, né? Que podem ser chamadas diretamente no front-end. Bom, aí basicamente é isso. Não tem. O meu fluxo basicamente é isso, ou seja, crio o projeto WebAssembly Standalone, aplico as configurações do Moody Blazor, faço o init do Supabase, faço os meus esquemas. Sempre que tiver uma alteração no esquema, roda a minha ferramenta Supagen. Uma vez que a Supagen gerou os arquivos, eu posso então daí aplicar as alterações no aplicativo aqui, nos formulários e regras de negócio, né? Lembrando que meus services aqui, a gente tem, por exemplo, atividade services, ele herda sempre o arquivo que foi gerado, né? Atividade service base. E aqui eu posso implementar outras regras de negócio, né? Adicionais aquelas funções básicas de insert, update do, do Postgres, que são chamadas via API do Supabase, né? E finalmente daí então eu tenho ainda um último comando que é o supabase db push. E isso então aplica os arquivos de migração no database de produção, né? E eu faço essa atualização do banco de dados de produção e na sequência, nesse caso aqui, eu estou usando o serviço do Fly.io, que é o Fly Deploy, em que eu pego e faço o deployment desse aplicativo Blazor no serviço do Fly.io, né? E aí ele gera as imagens e publica lá automaticamente. Isso eu nem entrarei muito em detalhe, porque a tendência agora minha é usar como um projeto Blazor standalone, ele pode ser publicado como um web application estático, né? Então não teria essa necessidade mais de um servidor mesmo de aplicação, né? Isso pode ser feito tanto no Azure, ah, pode ser feito via FTP ou via GitHub Actions, né? E também uma curiosidade que talvez poucos saibam, mas isso também pode ser feito um deployment de um aplicativo Blazor diretamente no Cloudflare Pages, né? Caso você já use o Cloudflare como uma plataforma de segurança, né? Dá para fazer deployment
Blazor Static Site diretamente no Cloudflare Pages também, né? Que é bem interessante também. Isso também é feito via GitHub Actions, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Eh, o vídeo apresentado, na verdade, é uma ponta só do conhecimento acumulado que eu tenho nesses anos, né? Além de Blazor, Moody Blazor, Supabase, eu acumulo conhecimentos também com SQL Server, ASP.NET Core, é, tenho também muito conhecimento com infraestrutura, hardware em geral. Já tive uma fase mais como hobby de C e C++ com dispositivos tipo Arduino. Então, mas hoje, buscando oportunidades como desenvolvedor, eu acho que esse o meu dia a dia tem sido mais voltado nessas tecnologias que eu apresentei aqui. Embora não me incomode trabalhar com outras tecnologias Microsoft, como já citado, ASP.NET, eu até mesmo o WPF, né? Bom, muito obrigado.